Não é, não é algo eletivo meu. A pessoa é removida por algum problema do Google e depois é só voltar, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Esse aqui é um exemplo interessante de expressividade variável, tá? Neurofibromatose do tipo 1. Você tem um gene chamado NF1, neurofibromina, que você pode herdar uma variante patogênica, tá? E não ter nenhum tipo de fenótipo. Então você herdou, todas as suas células têm uma variante patogênica e você não herdou nenhum tipo de fenótipo. Você pode herdar uma mutação e ter algum grau de fenótipo, e esse grau pode ser variável, desde manchas na pele, tá, até neurofibromas, que são essas tumorações, em geral são benignas, tá? Quando é que ela aparece maligna? Quando ela acontece, por exemplo, dentro do crânio, e isso forma uma pressão intracraniana, e você começa a ter um fenótipo mais neurológico, tá? Mas você tem muita variabilidade, então às vezes na mesma família, o portador da mutação, ele é ele é, só tem algumas manchinhas, ou ele pode ter alterações maiores. NF1 ele pode ter uma segunda mutação em alguns tecidos. Então você tem a mutação que você herdou e a mutação somática nova. Aparentemente, os casos mais graves, eles têm uma mutação de novo, tá? Num tecido somático. E aí é por isso que explica que alguns indivíduos não têm nada, outros indivíduos têm um grau leve, outros indivíduos têm um grau muito mais pesado, ali, muito mais severo da doença. Então, a expressividade variável e a própria penetrância, vocês veem que não dá para separar muito, né? A penetrância é um tudo ou nada, tem ou não tem, a expressividade variável é o quanto tem. Pode ser causada por essa segunda mutação, por esse evento de segunda mutação nos casos. Obviamente, quem tem a mutação já está empurrando ali para frente o risco, porque você já tem um alelo alterado. Você pode ter neurofibromatose tipo 1 por conta só de mutação nova, que você não herdou nada? Pode. Imagina que a alteração na pele aconteceu exatamente nesse gene, e aí esse gene passou a ser alterado ali naquele tecido, naquele momento. Mas você pode ter uma herança da primeira mutação, a gente chama isso de modelo de 2 hits. Você tem o primeiro hit, que é herdado, e o segundo hit, que é somático. Tá? Então é importante diferenciar esses dois casos. E aí, a gente entra aqui numa das doenças dominantes mais comuns, que é o nanismo comum, que se chama acondroplasia. Então, a acondroplasia é decorrente de alterações no gene FGFR3, que é um receptor de fator de crescimento. É um receptor lá que fica na membrana de fator de crescimento. E aí existe uma região aqui, especificamente um aminoácido, que ele é um hotspot, ele é um sítio que, por algum motivo mutacional, ele acaba sendo mais suscetível a mutações novas na hora da replicação. O que é que acontece? Você tem, então, indivíduos que são portadores de uma alteração só no FGFR3, e essa hiperatividade, então, é uma mutação do tipo ganho de função. Essa hiperatividade, ela inibe os condrócitos, que são as células que vão dar origem a tecido ósseo, tá? Principalmente na região das epífises. E aí, essa hiperatividade do receptor, que ela promove a inibição dos condrócitos, da proliferação de condrócitos, em uma cópia só, alterada, você já tem ali a manifestação da acondroplasia. E aí, quando a gente observa uma família, todo mundo afetado, né? Na verdade, eu acho que esses dois não são, e esses dois aqui são.
a gente logo imagina uma mutação herdada. E isso é verdade. Você tem portadores de achondroplasia sem problemas reprodutivos. Você consegue passar adiante para uma prole e você tem ali, então, o heterozigoto, filho heterozigoto, 50% de chance de ter um filho heterozigoto achondroplásico. Muito bem. Mas você tem, como eu falei, um problema aqui de hotspots de mutação. Então, em uma reprodução, uma mitose, você tem uma chance aumentada de ter essa alteração aqui em FGFR3. Então, existem muitos casos de achondroplasia decorrentes de mutação nova, mutação de novo, ou seja, os pais sendo normais e o filho afetado. Então, na linhagem lá atrás dele ou dela, teve um casal de pais não afetados, de pais com uma estatura normal dentro da média. Eu não sei o quanto está entrando esse bate-staque aqui atrás, mas vamos que vamos. Espero que vocês estejam me ouvindo. Tá bom? Então, o que eu quis mostrar aqui com essas outras doenças é que existem outros genes da mesma família de receptores de fator de crescimento que outras mutações, a depender da região do gene, causam outras doenças com o mesmo padrão de displasias esqueléticas, ou seja, de doenças ósseas, que causam problemas na alteração e no desenvolvimento ósseo dos seus portadores. Tá? E aí, como eu falei na outra aula, a gente tem mutações codificantes que elas podem causar uma proteína anormal, desde perda de função, que é a maioria das proteínas, ou um ganho de função, que é quando a perda de função é quando a proteína tinha uma função que ela deixa de ter, ela é hipomórfica. Ou ela pode ser de ganho de função, em que você aumenta a função dela, a mesma função que ela tinha, num grau aumentado. Então, se ela era ativadora de um sistema, ela ativa mais. Se ela era inibidora de um sistema, ela inibe mais. Nesse caso aqui de perda de função se ela deveria ativar, ela não consegue. Se ela deveria inibir, ela não consegue. Ou ela pode ter até um efeito novo, alguma coisa. Então, ela nem ativa mais, nem ativa menos, ela faz outra coisa. Tá? Nesse caso da hemoglobina lá, beta alterada na anemia falciforme. A achondroplasia, como eu falei no slide anterior, ela é decorrente de ganho de função. Mas você também pode alterar aqui a proteína, não a proteína diretamente, mas, por exemplo, a quantidade de proteína. Então, se você tira, né, se você perde quantidade ali de proteína ou de RNA livre, você também tem uma perda de função. Se você aumenta a quantidade, você também tem um aumento de função. Então, se você tinha X enzimas ativas e a mutação ela é no promotor aumentando a expressão, você vai ter 2X enzimas ativas. Se isso causa doença, então a gente fala de um ganho de função, na verdade, por um aumento de quantidade, ou de uma perda de função por uma perda de quantidade. Entenderam? Uma coisa é qualitativa, outra coisa é quantitativa, tudo acaba no mesmo resultado. Ou você pode ter uma expressão no momento errado, ou no lugar errado. Então, a gente chama isso de uma expressão ectópica, uma expressão heterocrônica. Você tem ali uma alteração que é de outro tipo. Isso aqui é que tipos de alteração as mutações podem causar. Tá? Isso aqui é um resumo da aula anterior, então, novamente, perda de função. Um alelo perde a função normal e o outro é insuficiente para manter a função normal, então a haploinsuficiência. Você pode ter perda de função num alelo e o outro ele dá conta do recado, então nesse caso não causaria doença necessariamente, é uma alteração ali recessiva, né? Um heterozigoto só não deu problema, então o outro deu conta do recado, seria recessivo. Se o outro é insuficiente para manter, então a gente fala de um problema de herança dominante. Então entenda que dominante e recessivo depende muito do tipo de alteração e do desfecho, se você tem uma ou duas cópias. Isso está bem explicado na aula anterior. Um ganho de função, então, ele passa a ser mais ativo, ativação exacerbada de uma via, e aí tem um outro efeito que a gente vai falar agora com mais detalhes moleculares, que a gente chama de dominante negativo, em que um alelo alterado e o outro normal, só que esse outro normal ele é
sequestrado, ou ele é inibido, ou ele é modificado pelo alelo anormal. Tá? Então, esse é um caso interessante, você herda só um alelo, mas molecularmente os dois ali estão ferrados, porque um está com alteração e o outro atrapalha o normal. Tá bom? E aí, isso aqui é mais uma atividade que vocês vão fazer, tá? Ela tem... E eu acho que a retinoblastoma... Eu acho que esse é um outro link, tá? Eu vou... Antes de passar para vocês a aula, eu vou alterar esse link aqui, porque eu acho que é uma outra... É um outro link que eu preciso colocar aqui, tá bom? A retinoblastoma é uma doença que lembra muito a neurofibromatose tipo 1, no sentido molecular da coisa. Eu vou rever esse slide antes de passar para vocês. Mas é uma atividade de uma pergunta só, para vocês lerem e tentarem colocar no papel, para ver se a gente está entendendo bem esse problema do uma mutação herdada e a outra mutação nova, mitótica ali acontecendo. Eu vou parar a gravação porque a gente vai ter mais um bloco.